Olá pessoal, bem-vindos ao canal do projeto Incentivar, onde falamos sobre fundos regionais e incentivos fiscais nas áreas da Amazônia Legal, Nordeste e Centro-Oeste. Eu me chamo Silene Dória e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem desses fundos e incentivos, que é a Constituição Federal. Fundada em princípios de liberdade e direitos ao cidadão, a Constituição de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, elegeu a redução das desigualdades sociais e regionais como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Mas o que significa exatamente um objetivo fundamental da República? Significa o compromisso de que todo o sistema estatal se unirá na busca da concretização desse objetivo de forma organizada, tomando por base um planejamento estratégico que contenha metas e ações que servirão de norte para o pleno êxito daquele objetivo. E quando eu falo em sistema estatal, eu me refiro não apenas à União, aos estados e aos municípios, mas a cada um de seus agentes. Aliás, mais do que os agentes públicos, a sociedade deve assumir a obrigação e a missão de perseguir a plena realização daquele propósito constitucional. Como nós sabemos, nenhum objetivo pode ser alcançado de maneira aleatória e desorganizada. O alcance de qualquer objetivo depende fundamentalmente de que você estabeleça metas, eleja prioridades, identifique ações estratégicas necessárias ao pleno êxito dos seus objetivos. Se você tem por objetivo, por exemplo, adquirir uma casa própria, ou comprar um carro, ou ingressar na universidade, enfim, seja qual for o seu objetivo, certamente você vai se programar financeiramente ou se preparar intelectualmente, de modo que o seu objetivo seja plenamente alcançado, não é mesmo? Porque se não for assim, o insucesso do seu projeto pessoal certamente vai ser o resultado. E se é assim que se bem executa um projeto pessoal, isto é, com planejamento, imaginem um projeto constitucional de âmbito nacional em um país de dimensões continentais como é o Brasil. Portanto, a redução das desigualdades sociais e regionais é missão de todos os setores, públicos e privados, que deve ser executada de forma estrategicamente planejada e no menor espaço de tempo possível. E é a propósito do fator tempo que nós vamos fazer aqui um breve passeio pelas 7 constituições que integram a nossa história, para que possamos entender o processo evolutivo do tema das desigualdades do ponto de vista do texto constitucional. Pois bem, é importante aqui salientar que, embora somente na Constituição de 88 o tema tenha sido elevado ao patamar de objetivo fundamental, a preocupação com a temática das desigualdades passeia pelo texto constitucional desde a Constituição de 1937, a nossa 4ª Constituição. De fato, foi na Constituição de 37, também conhecida como Constituição do Estado Novo, que o tema das desigualdades regionais apareceu pela primeira vez no texto constitucional, ainda que de modo bastante tímido. E eu digo tímido porque foi dedicado um único dispositivo à matéria, no caso o artigo 32, o qual se limitou a estabelecer que é vedado à União, aos estados e aos municípios criar distinções entre brasileiros natos ou discriminações e desigualdades entre os estados e municípios. Foi um começo, é preciso reconhecer, mas não passou de uma proibição sem a respectiva sanção. E como não se tratava de um objetivo, não houve planejamento, não houve estabelecimento de metas, tampouco foram criados os instrumentos necessários para evitar situações que levassem às desigualdades ali proibidas. É somente na Constituição seguinte, de 1946, que pela primeira vez vai se falar em plano de defesa contra os efeitos da seca do Nordeste e de valorização econômica da Amazônia. 2 fatos que certamente se configuram na gênese, na origem das maiores situações de desigualdades até hoje presenciadas no Brasil. De fato, é nos artigos 198 e 199 da Constituição de 46, ou seja, em pleno regime militar, que vamos perceber o Estado volvendo o olhar para a necessidade de combater a seca do Nordeste e de promover a valorização econômica da Amazônia. Dizem os artigos em questão. Artigo 198.
Na execução do Plano de Defesa contra os efeitos da denominada Seca do Nordeste, a União despenderá anualmente com as obras e os serviços de assistência econômica e social quantia nunca inferior a 3% da sua renda tributária. Já relativamente à Amazônia, diz o artigo 199, na execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a União aplicará durante pelo menos 20 anos consecutivos quantia não inferior a 3% da sua renda tributária. Eu costumo dizer que esses dispositivos são o embrião normativo dos atuais fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, os nossos FNO, FNE e FCO. E eu falo isso porque, comparando o texto desses dois dispositivos à redação do artigo 159, inciso 1, a linha C da Constituição Federal de 88, percebe-se que aqueles dois dispositivos são a origem dos fundos constitucionais. Bem, voltando para o nosso passeio histórico nas Constituições, é inegável o mérito da Constituição de 1946, uma vez que, como vimos, pela primeira vez, o Estado identifica a necessidade de combater a seca do Nordeste e de promover a valorização econômica da Amazônia, destacando recursos financeiros para o combate àquelas situações que são a origem das desigualdades até hoje existentes daquelas regiões em relação às demais regiões do país. Contudo, é somente na Constituição de 1967, portanto 20 anos depois de ter sido criado um instrumento financeiro, que a Constituição vai falar em Plano Regional de Desenvolvimento. Diz o artigo 8º, inciso 13 da Constituição Federal de 1967. Compete à União estabelecer e executar planos regionais de desenvolvimento. E eis aí o que eu considero o pai da atual Política Nacional de Desenvolvimento Regional e dos respectivos planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. E foi nas décadas de 60 e 70 que foram criadas as agências de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, hoje Sudã e Sudene, e que nasce um dos mais importantes instrumentos de fomento de políticas públicas de desenvolvimento regional, que são os incentivos fiscais da redução do imposto de renda, até hoje vigentes nas regiões Norte e Nordeste, criados que foram pelo Decreto-Lei número 756, de 11 de agosto de 1969. E finalmente chegamos na chamada Constituição Cidadã de 88, onde o tema evolui de uma tal maneira que a redução de desigualdades sociais e regionais é elevada para nível de objetivo fundamental da República e com os instrumentos necessários para realizar esse objetivo, que são os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, o FNO, o FNE e o FCO. Eu devo registrar que eu fiz esse preâmbulo numa espécie de passeio pelas constituições que antecedem a de 1988, apenas para mostrar que o tema das desigualdades regionais, do ponto de vista da Constituição, é um jovem maduro de 84 anos, já que desde a Constituição de 37 fala-se sobre o assunto. E essa constatação atrai uma indagação. Se desde 1937, ou seja, há 84 anos, o tema preocupa a ponto de ser elevado a nível constitucional, o que justifica até hoje presenciarmos tantas desigualdades intra- e interregionais no nosso país? Mais do que isso, as desigualdades só parecem aumentar. Falhamos em algum ponto e precisamos ter a humildade de reconhecer isso. Não há como não reconhecer o avanço da Constituição de 88 sobre o assunto, pois foi a partir dali que, mais do que simplesmente eleger a redução das desigualdades como objetivo fundamental, foram criados os 3 maiores instrumentos da atualidade para a realização daqueles objetivos, que foram os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, o FNO, o FNE e o FCO. Contudo, ao atribuir competência à União para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, o que é que se observa? Observa-se que somente em 2007 foi publicado o Decreto 6047, instituindo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, onde ali foram estabelecidos os objetivos e as estratégias da política. Portanto, 19 anos depois da Constituição. Mas isso não é tudo.
eis que em 2019 este decreto vem a ser aperfeiçoado pelo decreto 9.810, que atualmente rege ou deveria reger todas as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional. Ou seja, a gente observa um delay de 31 anos entre o decreto que rege a PNDR e a promulgação da Constituição Federal de 1988. Pois bem, diante deste cenário, a mim parece estar respondida a nossa indagação inicial sobre o porquê de ainda hoje, depois de 84 anos do tema ter assumido relevância constitucional, ainda estarmos falando no desafio de enfrentamento das desigualdades regionais. Se nós formos analisar a evolução do assunto do ponto de vista constitucional, nós vamos observar que foi uma evolução muito lenta, porque em 1937 se cria uma obrigação de combate às desigualdades sem a respectiva sanção. Em 1946, fala-se em combate à seca do Nordeste e a necessidade de valorização econômica da Amazônia, inclusive obrigando a União, os estados e os municípios a verterem recursos para tal fim. Contudo, somente em 1967 se cria um embrionário plano de desenvolvimento. Sem esquecer que, embora a Constituição de 88 tenha levado o tema das desigualdades regionais ao nível de objetivo fundamental da República, somente em 2007 é aprovada a PNDR, que é alterada em 2019 e ainda hoje não foi totalmente aplicada, como veremos no próximo vídeo, onde vamos falar sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e os planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Bem, esse é o meu ponto de vista sobre o assunto, mas eu realmente quero ouvir a opinião de vocês. Nesse sentido, eu quero combinar uma enquete aqui com vocês. Por todo o curso da semana que vem, eu vou consultá-los lá no meu Instagram, Silene Dória, sobre quais dos pontos abaixo vocês gostariam de ver melhor aprofundados e explorados numa live que eu vou realizar na próxima sexta-feira, dia 6 de agosto, às 19 horas. Os temas que eu proponho são, primeiro, de 1937 a 1988, a evolução do tema no texto constitucional foi muito lenta. Por quê? Segundo, de 1988 a 2019, houve uma certa demora para a instituição da PNDR com todos os seus princípios, objetivos e estratégias. Hoje, podemos considerar que temos uma PNDR ideal? Terceiro, o enfrentamento do desafio de reduzir as desigualdades sociais e regionais não é simples, pois, como dissemos no início do vídeo, estamos tratando de um objetivo constitucional de ambição nacional para um país de dimensão continental. O que fazer para tornar mais célere, eficiente e eficaz o enfrentamento deste desafio? Vocês podem também sugerir outros temas e opinar sobre o assunto nos comentários deste vídeo, que eu realmente espero que vocês façam. Ainda que sejam comentários críticos, saibam que eu os receberei com a maior seriedade e humildade, sempre no intuito de aprofundar os meus estudos sobre os temas que aqui serão explorados. Bom, gente, ninguém nasce grande. Este é o primeiro vídeo do canal e eu decidi começar pelo começo, ou seja, pela Constituição, explorando o tema redução das desigualdades sociais e regionais enquanto objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Nós já temos, portanto, o objetivo, ou seja, o que fazer, que é reduzir as desigualdades sociais e regionais. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o como fazer, abordando o instrumento que estabelece os princípios, as diretrizes e as estratégias de ações necessárias ao alcance desses objetivos, que é o decreto da PNDR. E assim como que num crescendo, nós vamos evoluir para os instrumentos financeiros de execução da política, que são os fundos e os incentivos fiscais propriamente ditos, com todas as suas características, peculiaridades e problemáticas. O cronograma dos assuntos que vão ser tratados no canal está lá no portfólio do projeto Incentivar, cujo link está disponível na bio do Instagram Silene Dória. Vão lá, confiram. Bom, para encerrar, eu peço que caso vocês tenham gostado deste vídeo, que vocês curtam, divulguem para os amigos. Caso ainda não inscritos, inscrevam-se neste canal. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo vídeo, onde falaremos sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, PNDR,
como meio de alcance dos objetivos constitucionais de redução das desigualdades sociais e regionais. Até lá!